E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento, versão estamos de volta. Isso aí, ó, fiquei um tempinho fora do YouTube, passei aí por uma mentoria e também por uma mudança. Então meu layout aqui, ó, tá até novo, meu cenário tá novo. Eu tô todo improvisado ainda aqui gravando esse conteúdo para vocês, inclusive se a gente tiver com eco, eu peço aí desculpas porque eu tô sem ainda meus isolamentos acústicos aqui no meu escritório. Então, muito possível que o áudio dessa gravação ele fique com um pouco de eco. Mas em breve aí, todo esse trâmite do escritório novo será finalizado. Vou aí terminar também o layout novo aí do escritório. Então, vamos fazendo aí uma coisa por vez. O importante é que eu já estou aí de volta com esse conteúdo. Então, hoje, dia 10/6, estamos de volta com um pregão lateralizado para esse índice. Um baita de um dia aí complexo, um dia inside bar da sexta-feira. Então sexta-feira a gente teve um candle com uma amplitude muito grande e hoje era bem possível da gente ficar aí dentro de uma bateção de cabeça. O Dolinha garantiu um belo de um movimento, então vamos visualizar também as movimentações para o Dolinha. E bora lá, né, meu povo, para mais um vídeo de fechamento. Antes, galera, a gente está quase batendo os 1000 inscritos aqui no canal, então peço a ajuda de vocês aí para essa força-tarefa. Manda para os colegas aí se inscreverem no canal. Bora bater essa marca dos 1000 inscritos. Deixe seu comentário também aqui nesse vídeo que ajuda bastante na entrega desse conteúdo. E bora para mais um vídeo de fechamento. Então, bom, vamos lá. Vamos analisar o cenário, né? Pô, já faz uns dias aqui que a gente não aparece. Já faz aí praticamente 3 semanas que eu não gravo vídeo de fechamento. Então, bora começar pelo gráfico diário para a gente conseguir localizar onde que a gente está. Uma pancada, uma derretida aí no índice nesses últimos dias, uma bela de uma desvalorização, praticamente aí ó, 7% dessa saída aqui desse imbróglio de médias. A gente cumpriu o alvo de Fibo desse espelhamento, então se a gente for pegar aqui ó, essa movimentação em A espelhada para baixo, a gente cumpriu alvo de Fibo na própria sexta-feira. Então, topo desse movimento, fundo anterior aqui, a gente está em cima desse alvo de Fibo. A gente ainda tem uma região aqui de suporte anterior, que é uma casa que o índice pode vir buscar, a casa dos 119 mil pontos. Então, índice dando continuidade nessa movimentação de queda para os próximos dias, a gente tende a visitar essa casa de suporte. Nessa região, ele já tem aqui um pouco mais de dificuldade para seguir o seu caminho de maneira livre, porque a gente conta com um cenário de afastamento, né? O preço está afastado para a média móvel de 20 e afastado para a média móvel de 200, gerando aquele cenário de double space. Por isso ele tende aqui a ficar um pouquinho mais travado até voltar a abrir esse momentum. Então, pegando aqui ó, essa amplitude dessa barra da sexta-feira, foi uma amplitude de 3.040 pontos. A maior barra desde que a gente fez a saída dessa movimentação. Ó. De todas essas barras anteriores aqui dessa movimentação, a sexta-feira teve a sua maior barra. É uma barra que está guiada somente pela média móvel de 8 aqui nessa movimentação. Então, é muito difícil a gente simplesmente colocar mais uma barrota aqui, ó, e dar sequência nesse movimento, justamente pelo cenário que eu acabei de falar de duplo afastamento. Por isso, a gente já estava esperando aí um cenário um pouco menos volátil. É bem nítido que toda vez que a gente tem um grande pregão, um grande deslocamento, ó, esse candle 69, a gente tem um grande deslocamento, deixa eu mudar de cor aqui, ó. Então esse candle 69, um grande deslocamento, o candle 70 tem um deslocamento pequeno. Olha só o candle 98, um grande deslocamento, o candle 99 tem um pequeno deslocamento. E é normal, o mercado ele sempre vai estar buscando o seu equilíbrio. A gente teve uma distorção muito grande vendedora na sexta-feira, hoje a gente está buscando por um equilíbrio, amanhã possivelmente a gente dê continuidade aqui com a volatilidade. Então esse cenário visualizado, a gente estava mapeando qual cenário aqui para o índice para abertura. Bom, se ele desse continuidade, a gente tinha algumas casas aqui de interesse para vir buscar. A região dos 120 bola é uma região bem importante, então pô, é o bola a bola desse índice, uma região de interesse. Pode aqui ser uma característica de suporte emocional, psicológico dos preços. Então é a próxima região de alvo. A gente tem aquele baita daquele suportão anterior que a gente visualizou. Então é uma região já de suporte. E a gente tem segundo alvo desse espelhamento aqui ó, em A, espelhado aqui para baixo. Então caso o índice desse continuidade para baixo, seriam as regiões que a gente buscaria. Caso ele voltasse aqui para um pregão positivo no pregão de hoje, o que a gente poderia observar
era essa última movimentação aqui, retrações desse movimento aqui de baixa, numa expectativa de gerar um pullback dentro desse movimento. Então, seria esse cenário aqui que a gente esperaria de um possível retorno, além das médias aqui em time frames maiores, por exemplo, 60 minutos. Voltar para a média móvel curta e depois média móvel de 20 seria a próxima região aqui de uns 60 minutos. A nossa abertura, ela já veio em gap de alta, e esse gap de alta ativa no gráfico aqui, ó, de 60 minutos, um cenário de um CDB. Então a gente já abre o gráfico ativando esse cenário de compra na contratendência com alvos nas médias móveis curtas. Só que esse trade aqui foi tão rápido que foi necessário abraçar pelo 1 minuto. Foi o gatilho mais rápido que a gente teve aqui, essa barrinha 1 do 1 minuto, que ela praticamente foi aberta, já saiu do leilão sendo fechada nessa movimentação. A pessoa praticamente deveria clicar mercado aqui no momento da abertura do mercado. Então foi muito difícil realmente de abraçar essa primeira barrinha, mas foi uma pancada aqui, ó, no sentido contrário, que o preço já andou mais de 500 pontos aqui em 2 minutos, né? Foi realmente uma bruta de uma movimentação, essa barra 1 aqui, ó, do 2 minutos. Ela é uma barra que ela se destaca muito das demais, mas a sua localização dentro dessa trap zone, ó, preço entre média móvel de 20 e 200, impossibilita que essa barra simplesmente gere continuidade e vá ao infinito e além. Então o mercado ele realmente estava desalinhado para que esse cenário aconteça. Então qual era o contexto aqui? Observar e ver se as médias móveis conseguem dar sequência nesse preço. O preço começa de uma maneira cadenciada a retornar para esse movimento. E a primeira região aqui, ó, que seria a média móvel curta, comprador não vem. Depois eu posso observar a média móvel de 20 do 2 minutos. Mais uma vez, seria uma possível região aqui de compradores, mas o preço, mais uma vez aqui, ó, comprador não volta para atacar. Eu também posso fazer essa leitura pelo cenário dos 5 minutos. 5 minutos eu deixo essa barra aqui, ó, de abertura e o preço começa a voltar. Média móvel curta, a gente não tem a defesa aqui dos compradores. Eu volto para a média móvel de 20. Nesse momento aqui ainda estava um pouco mais difícil de vender, por conta do que, né? A gente tinha essa barrona compradora, apesar do cenário de afastamento buscar esse retorno, eu tenho essa força de compradores, eu tenho esse topo anterior que tinha sido já rompido, e eu tenho retrações desse movimento aqui de alta. Então, eu tenho bastante região de suporte que pode causar a trava desse preço. Então, qual que foi o cenário que a gente acabou esperando aqui? Aqui é um ponto de compra. Muita gente identifica isso como o quê? Um halt da média móvel de 20, o preço simplesmente dá essa pancada, ele volta de uma maneira cadenciada, ele testa a média móvel de 20, aqui é uma 20 halts e com a troquinha de polaridade. Vou falar que eu comprei esse índice? Não comprei esse índice. Agora eu vou passar um insight bem interessante aqui, que dá para quem opera aí 5 minutos e identificou essa possibilidade de compra, muito legal, que vai acabar evitando você de tomar esse tipo de stop que rendeu aqui, stop da média do halt da 20, nessa barra 11 do índice hoje. Uma coisa que eu gosto de fazer é filtrar pelo um time frame menor e esperar os compradores realmente demonstrar um padrão de maior força. Porque nesse momento eu olhar esses 5 minutos, eu tô com a média móvel de 20 para cima e a média móvel de 8 para baixo. Então as médias não têm a confluência das duas estarem apontando para a mesma direção. Quando eu baixo o meu time frame por 2 minutos, eu identifico também a média móvel de 20 apontada para baixo e a média móvel de 8 apontada para baixo. Então, se eu quero dar a sequência nos 5 minutos, eu preciso pelo menos enxergar potência nesse 2 minutos. E essa barra aqui, apesar de ser uma BTzinha nessa troquinha de polaridade, ela é praticamente um candle que ela não me dá uma potência, ela apenas segura os vendedores. E aí a gente estava justamente aguardando esse cenário de potência voltar para cá e esses compradores conseguirem fechar acima dessas médias de 8 e de 20, pelo menos pelo 2 minutos. Foi um cenário muito parecido que aconteceu na semana passada. A gente tem um grande movimento comprador, o preço volta, testa a média de 20 e a expectativa é o quê? Que ele gere a continuidade dessa movimentação para cima. Olha só como foi o cenário aqui, ó, daquele dia que o preço simplesmente deu essa pancada para cima. E aqui a gente tem um halt da 20 muito bonito que o preço faz, inclusive também tem o troca de polaridade nessa região aqui, ó, para trás. Então, o que era antes resistência servindo como suporte rompido aqui, um cenário muito parecido com o de hoje. Só que qual foi o filtro aqui utilizado nesse dia pelo 2 minutos? Aguardar no time frame menor
os compradores acabarem voltando. E aí eu tenho essa região já, que pode ser um halt da 20, e aí eu baixo o meu time frame para 2 minutos e enxergo os compradores realmente retomando essa movimentação. Aqui nesse 2 minutos, olha só, a gente tem a média móvel de 20 e de 8 também apontando para baixo. E esses dois candles pavis aqui ainda não demonstram aquela potência para mim. Eles só estão segurando o preço de cair. É o mesmo cenário do índice de hoje. Então, o que eu deveria esperar? A potência aparecer do lado do comprador. E aí a gente tem esse candle 75, que demonstra a potência dos compradores retomando. E aqui seria uma possibilidade de compra pelo gatilho fechando no 2, que anteciparia o cenário do 5. Ó. Então, nos 5 minutos eu já tinha confirmado e no 2 também. O que não aconteceu no pregão de hoje. Então, nesse pregão de hoje, nessa abertura... Nessa região aqui, onde a gente deixa essa barra 26, 27, 28, 29 e 30, os 5 minutos estava fazendo o halt da 20, mas os 2 minutos a gente não tem um candle bonito para cima. Então, pode ser um insight aí para você que opera os 5 minutos, às vezes baixar o seu time frame e conseguir localizar o gatilho para identificar se a gente tem potência ou não nessa região. E aqui foi justamente um contexto onde a gente não identificou essa potência. É um cenário de breakdown play pelo 2 minutos, o pullback aqui realizado de maneira lateralizada. E aqui foi uma venda realizada nessa barrinha número 32. Então aqui nessa 32 a gente já tem a primeira venda, a gente aciona uma delay de bottom and tail takeout. Também nessa barra número 31. E a gente gera esse movimento. Um possível alvo dessa movimentação era trazer espelhamento desse pullback para baixo, ele bateu o primeiro e segundo alvo, e também utilizar aqui a região do Prior Days Close, ó, que é o Prior Coat aqui, é o fechamento do gap nessa região, era uma possível região de alvo para esse índice. Próxima região de alvo ficaria para a mínima do dia anterior, que estava aqui, ó, na cola, inclusive, né? Foi uma região que eu tentei buscar, eu tirei aqui uma saída parcial nessa região aqui de mínima do dia, e a próxima região seria a mínima do dia anterior. Só que o preço ele realmente não conseguiu gerar sequência, ele volta, testa a média móvel de 8, ele falha em continuar pela média móvel de 8, volta, testa a média móvel de 20, aqui ele tenta por 2 vezes gerar a continuação e ele me tirou aqui, ó, na proteção dessa operação quando ele vira ao contrário aqui e gera essa barra 47 de retorno em V dessa movimentação. Então o retorno em V dessa movimentação ele apenas me tirou dessa operação, eu esperei o mercado de novo alinhar e aí a gente realmente já falou, ó, pode ser um dia bem chato, quiserem marcar as extremidades para cima e para baixo, é um cenário de cautela. E justamente esperar um cenário aqui que a gente fala que é do sapinho ser formado, né? Que o que é esse cenário, né? Esperar o rompimento, esperar o retorno, reteste para cima. Esperar o rompimento, esperar o retorno, retestar a região de suporte para baixo. Então forma como se fosse um sapo aqui, ó, bem pelo pente desenhado, mas é uma possibilidade de operar um mercado lateral para pegar a saída desse movimento, né? Então, como a gente estava numa expectativa do mercado lateral, o preço poderia voltar a testar regiões de novas máximas. E aqui foi uma nova operação, onde eu executei um trade na ponta da compra nessa barra número 67. Então, a gente já tem um cenário aqui, ó, respeitando média móvel de 20, barras grandes vermelhas aqui, ó, sem conseguir gerar continuidade na ponta da venda, a gente realinha o cenário, 28 bem próximas, gera um momentum, as médias de todas aproximam, e aí a gente tem mais uma pancadinha, renova a máxima desse movimento, mas o mercado ele não estava com potência para seguir essa movimentação. Então foram todos trades mais curtos com parciais e saídas em proteção para hoje nesse índice aqui. E o cenário realmente não conseguiu desenvolver. A gente acaba frustrando a movimentação de rompimento dessa máxima. Então olha só, o mercado entrega o candle de rompimento da máxima e nega imediatamente com um bear 180. Então, trabalhando o cenário de lateralidade, seria uma possibilidade de venda nessa máxima aqui, já devido à falha desse rompimento de máxima. O mercado acaba voltando para a região da 200 e aqui a gente começa o processo de costuração, né? Então, um cenário bem ruim para ser trabalhado nesse pregão de hoje, justamente nessa segunda-feira, um cenário aqui de moedor de carne. E aí, depois disso, ó, eu marquei a região de range e falei, só vou fazer alguma coisa depois que o índice sair dessa região aí. E pergunta se ele saiu, tá até agora aí, ó, batendo cabeça. Inclusive a gente tá fechando um candle inside bar. Candle inside bar não viola nem a mínima e nem a máxima do dia anterior aqui, ó. Um dia muito amplo.
mais de 3 mil pontos que a gente viu no dia do payroll da sexta-feira, e hoje a gente tem um cenário lateralizado na parte inferior, preço realmente costurando a região dos 121 mil pontos aqui, ó, que é uma região de preço bola, e aí, ó, a gente fica batendo para cima e para baixo sem conseguir se deslocar para lado nenhum. Um ponto que eu gosto de fazer é aumentar o meu time frame quando a gente está num cenário assim, justamente para evitar gatilhos mais falsos. Então, vou para o 5, vou para o 15 minutos, vou para o 30 minutos e fico identificando qual é a possibilidade que o movimento está querendo fazer. Bom, se eu começo a aumentar minha região de time frame, eu já vejo o quê? Que as médias móveis curtas estão começando a perder um pouco dessa força. O 30 minutos realmente não teve potência na média móvel de 20 para renovar as mínimas. Então, a gente tem um possível cenário para tentar buscar renovação de máxima. Pelos 60 minutos, o próximo paraquedas fica na média móvel de 20 aqui dos 60. Ó. Então, vamos ver se ela vai ter potência para simplesmente seguir com esse preço adiante. E é um cenário bem propício aqui a fazer essa sequência desse movimento, caso essa média móvel de 20 e de 8 afunilem aqui ó, no pregão de amanhã. A gente tem uma grande possibilidade desse preço vir buscar a região aqui dos 120 mil pontos, 119, a região do suportão mais macro, já que a gente teve essa mega pancada vendedor e o comprador malemar apareceu nesse pregão de hoje para defender. Então a expectativa vai ficar bastante sobre o pregão de amanhã, com essa aproximação da 200 do 5 e a possibilidade aqui de um cenário até de continuidade. A gente vai precisar aqui realmente entender nas barras, se os movimentos compradores eles vão estar mais fracos que os vendedores vão estar aqui grandes para promover essa sequência desse movimento. Caso os vendedores já cheguem amanhã no pregão aqui, ó, saindo dessa região com potência, a gente pode gerar uma sequência desse movimento até a região dos 120 mil pontos. Então, hoje foi isso para o índice, a gente tirou leite de pedra nesse pregão aqui. Vamos dar uma olhada no Dolinha. Pô, o Dolinha realmente foi bem mais bonito nessa movimentação. O Dolinha teve uma pancada de alta, subiu praticamente 75 pontos nessa movimentação. Fala pra vocês que hoje eu comprei o fundo do Dolinha e não consegui levar esse preço adiante. Vocês acreditam? Acontece, né? Só acontece com quem opera. Então, compartilhando para vocês aqui o cenário do dólar. Olhando aqui pelo gráfico diário. Pô, sinto muito, mas a Disney aqui ó, vai ficar para um próximo momento. A gente conseguiu fechar acima de uma região importante de resistência anterior na sexta-feira. Então, preço realmente com bastante força, Dolinha querendo buscar preços mais caros. Inclusive, acho que longo prazo aí 5,50 já é realidade, 5,70. Quem sabe voltar até para os R$6 aí, o patamar do Dolinha para os próximos tempos, né? Bastante tempo vai levar para esse preço, mas a expectativa é realmente de um real mais fraco perante ao dólar, valorização do Dolinha para os próximos tempos. Então, temos um cenário otimista aqui para o dólar, uma movimentação altista, um candle bem forte aqui na sexta-feira, fechando realmente com bastante amplitude também. É o último candle com muita força, olha, a gente teve uma amplitude de 123 pontos nesse candle da sexta-feira, realmente muita volatilidade, é um dos maiores candles aqui que a gente teve ultimamente nessa movimentação. Então, cenário também muito parecido, inclusive com o índice, só que pro lado contrário, né? Dólar aqui na força compradora, uma baita de uma barra. Se a gente for olhar pelos 60 minutos, a gente finaliza a sexta-feira num cenário que de uma sequência de barras bem longa e a gente abre também com esse cenário do Dolinha, acionando o cenário de um CAS. É uma venda já contra a tendência na violação da barra 1. E aí, quando a gente abre com esse gap de baixa, a gente começa a corrigir esse movimento. E aí, como a gente começa a correção desse movimento, qual que é o nosso paraquedas? Além das médias, a gente tem pontos de retração de Fibo aqui. Ó. A gente pode pegar o dia anterior aqui dessa retração e trazer para o pregão de hoje. Pô, retração de 38%, retração de 50%, retração de 61%. Além das retrações médias móveis, a gente também tem trocas de polaridade anterior, que a gente pode acabar respeitando esse cenário de queda. Então, pensando em Dolinha, na primeira barra do dia, seria uma oportunidade vendedora. Um trade de retorno dessa movimentação, foi uma barra totalmente sólida, já perdendo a estrutura altista do dia anterior. E chance de voltar para onde? Bom, se eu vendo essa barra aqui, eu posso projetar ela para baixo, pegar aqui um primeiro push dela para baixo. Ela pagou aqui praticamente em linha reta. Ela buscou liquidez na região de fundo anterior, também era uma região bem importante aqui para a gente buscar por uma possível parcial nesse primeiro trade vendido. E também retração
de FIBO, retração de 38% de todo o movimento da alta da sexta-feira. Essa daqui era uma bela de uma região para esse dolinho acabar travando. E a gente já chega nessa região de uma maneira bem esticada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras consecutivas também aciona uma entrada de trade contra tendência. Essa barra número 7 é uma GBR, um cenário aqui de praticamente exaustão desse dólar em cima desse fundo anterior aqui. Estão capturando essa liquidez, chegando para romper essa região de fundo de uma maneira muito esticada. E aqui eu estou dentro em cima também de uma retração com afastamento das médias. E essa possibilidade de rompimento acaba sendo muito frustrada. E foi justamente o trade que eu fiz a compra aqui dessa barrinha número 7. Fiz um trade de retorno para a média móvel de 20 do 1 minuto aqui, onde a gente testou aqui ó, em confluência. E aí eu acabei sendo tirado desse trade. Eu deveria ter continuado com a minha proteção abaixo dessa barra aqui, ó. Mas quando eu fiz a minha parcial, eu protegi abaixo dessa barrinha número 8 e o preço ele simplesmente só veio me cutucar aqui e me tirou. Depois, a próximo ponto de reentrada seria na barra 11 e 12. Mas eu acabei moscando, reparando mais no índice ali, não observei o dolinha, perdi esse trigger de entrada e quando ele já estava rompendo a média móvel de 20, eu já achei ele bem caro nessa movimentação e ele simplesmente não voltou mais. O preço foi pelo trem das 8 aqui, ó. Inclusive, quando a gente está dentro dessa super tendência, a gente tem que tomar cuidado redobrado em fazer pontos de venda, porque é ela quem está conduzindo esses preços. E aí a gente tem um gatilho possível de contratendência no meio dessa pernada, esse candle 26. Só que qual que é o critério desse candle 26? Bom, quando eu enxergo uma super tendência, o preço respeitando a média móvel de 8, eu sei que a cada teste que o preço faz na média móvel de 8, a gente tende a jogar a sequência desse movimento, a continuidade desse movimento. E aí, quando eu penso em vender essa barra 26, qual é o tamanho do stop que eu tenho? Pô, eu tenho um stop de 12 pontos num cenário de contratendência. E qual que é a minha primeira região de alvo que eu tenho? Média móvel de 8. Se o preço simplesmente aciona e vem imediatamente para baixo, qual que era a distância a ser percorrida até a média móvel de 8 aqui por essa top inteiro? Eram de 6 pontos, para ser muito otimista aqui, ó, 5,5 pontos. Então, eu tenho um trade com um risco praticamente de meio para 1. Porque não chega a ser nenhum para 1, porque meu stop é o dobro do tamanho do meu alvo inicial, que era a média móvel curta. Depois eu teria a média móvel de 20, mas poxa, o preço ele não está lendo a média móvel de 20. Olha isso, a gente simplesmente ignora a média móvel de 20 e rompe ela direto. O preço ele estava com bastante força e na super tendência da média móvel de 8. Tanto que o preço ele nem precisa direito da média móvel de 8 para gerar a sequência da movimentação. Aqui nessa barra 33 geraria a sequência desse movimento e o preço dá mais um sprint, estopando quem vendeu esse cenário. Então, não venda esse cenário aqui, ó. Pense no tamanho do seu risco antes do potencial retorno. Porque quando você enxerga esse padrãozinho aqui, você já pensa o quê? Pô, o mercado vai virar e vai lá na 200. Só que eu tenho que entender que não é esse o momento. O cenário ele pode virar aí na 200, a partir do momento em que eu quebro a estrutura, tenho o topo menor, quebro as médias, e aí a gente já vai ver justamente esse contexto que foi onde a gente fez a venda. Então, a gente chega muito próximo da região de alvo. A gente tem a região do bola aqui, ó, do 5.400, 5.40 para esse dolinha. A gente quase cheira essa região vindo em linha reta pela média móvel de 8. E aí a gente volta para a média móvel de 8, a gente, não consegue mais produzir a continuidade do movimento pela média móvel de 8. A média móvel de 8 cansou. E é justamente nesse cenário que a gente pode quebrar esse movimento. Então, primeira venda do dolinha foi nessa barra número 47. A gente tem a investida, o preço dá aquela cutucadinha básica, mas a cutucada da 20 não foi estopado nesse movimento. E a gente tem um segundo acionamento. Então, aqui foi a segunda venda desse dólar. Aqui a gente já estava diminuindo um pouco o time frame para conseguir localizar gatilhos mais baratos, porque o dolinha realmente abriu muita volatilidade. E ó, vendendo essa barra 52 tinha praticamente 10 pontos de stop. Então o cenário foi diminuir o nosso time frame para conseguir localizar gatilhos mais baratos pelo 1 minuto. 5 pontinhos já diminui pela metade aqui um possível stop do dolinha. E aí sim, a gente já estava falhando o movimento de alta dentro desse cenário do dólar. A gente já tinha um cenário realmente muito expandido, um preço que ainda no dia não havia testado a média móvel de 200, aqui ó, do 2 minutos, a gente já estava há muito tempo sem testar 200, desde a saída aqui ó, do payroll a gente não tinha voltado para testar 200,
Então era o potencial alvo dessa operação. Só que o preço ele fez aquela correção que é a pior para quem busca uma reversão. É a correção no tempo e não no preço, onde o preço ele praticamente permanece de lado enquanto a média móvel vai se aproximando. Então essa daí realmente, eu fiquei aqui quase que a tarde toda posicionado esperando o preço voltar para 200 e foi esse o trade aqui do Dolinha, né? Eu fiz essa venda aqui nesse cenário de topo menor, nesse cenário amplo, buscando a 200. Só que o preço ele ficou de lado até a 200 chegar e aqui eu encerrei esse trade. Fiquei acompanhando aí pelo celular e aí depois ele conseguiu dar aqui mais uma pancadinha para baixo, mas é isso, o Dolinha não se movimentou muito mais aí no período da tarde. A melhor movimentação foi realmente essa aqui que eu fiquei chupando o dedo, que ele andou 70 pontos para cima e porrou ao infinito e além, né? Uma bela de uma movimentação para esse Doletas. E é isso, né, meu povo? Estamos de volta aqui com os vídeos de fechamento. Quero manter essa constância aqui, voltar a gravar para vocês. Vou estar ainda um pouco na correria devido à mudança aqui, que eu ainda estou finalizando. Também estou arrumando as coisas para o meu casamento. Então, vamos ver aí como vai ser a sequência. Mas deixa seu like aqui, ó, deixa seu comentário, deixa seu feedback aí em relação aos vídeos de fechamento, que vou tentar manter essa constância de gravação para vocês. É isso, ótima semana para vocês. Tamo junto. Até amanhã.